Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante aí, vai! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cante. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Cante! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante! Rompendo em fé, oh, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh, oh. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Eu vou plantar, vou colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Canta essa aí, ó. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é
tua fidelidade. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Canta ele, vai, vai. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Adora aí, vai. A tua presença é meu lugar. A tua presença é meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os tremores se vão. A tua presença é meu lugar. A tua presença é meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença, canta, vai. Minha alma descansa, esse é o meu lugar, é o seu lugar, esse é o nosso lugar. Brasil, Paraíba, Campinas, Nordeste. Posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, posso sorrir na tua presença, posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o nosso lugar, igreja do Senhor, povo de Deus. Posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, posso sorrir, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Oh, esse é o meu lugar. Esse é o teu lugar. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado por esse lugar, Senhor, que você criou para teus filhos, para o teu povo, Pai, a tua igreja.
aqueles que te amam, de fato e de verdade, Senhor, esse lugar de comunhão com o Senhor. Oh, Senhor, assim como você estava ali todos os dias para ter comunhão com o homem, com Adão, assim o Senhor permanece tendo comunhão conosco, Senhor. E, Senhor, nós queremos, Senhor, dar essas respostas para esse dia, onde estamos ligados a você, Pai. Onde estamos conectados a você, Senhor, tendo das suas orientações, dos seus conselhos, do seu governo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, meu irmão, estarmos reunidos mais uma vez nesse culto online para aprendermos mais da palavra. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Deus, ele não desperdiça oportunidades, amém? Então não vamos desperdiçar essa oportunidade preciosa de se alimentarmos da palavra nessa manhã. Creio que iremos sair desse ambiente, desse momento, amém, diferente, acrescentados pelo Senhor. Então abre teu coração, estamos em mais uma escola dominical, amém? E domingo legal é na escola dominical. Então abre teu coração para receber aquilo que vai ser ministrado para nós nessa manhã, amém? Quero lembrar você, nós estamos nesse mês, né, falando sobre conhecendo as Escrituras, como tem sido bênção. Amém? Todo domingo temos sido acrescentados e hoje a gente vai estar nos expondo mais uma vez a palavra e aprendendo mais e amando mais essa palavra preciosa que mudou e tem mudado a nossa vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então eu quero lembrar você, né, nós estamos transmitindo esse culto pelo Facebook, pelo Instagram, como também pelo YouTube, amém? Na página da Igreja Verbo da Vida Distrito e na página da Rádio Porto Seguro. Então acessa aí, nos acompanha, amém? Divulga também, compartilha para aquelas pessoas que você conhece, para a tua família, para a gente poder estar ligados com elas também, amém? Glória a Deus. Então, pessoal, eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, Você está com Bíblia aí, abre ela, por favor. É segurança para nós abrirmos a palavra de Deus para confirmarmos aquilo que está escrito. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, a Bíblia diz: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que palavra poderosa e preciosa para nós, irmãos. Eu acho interessante porque a Bíblia fala sobre cada um contribuir. Ele não dá uma opção, alguns contribuam. Não, ele diz cada um. Amém? Individual. E ele fala de uma maneira que eu e você podemos contribuir, amém? Ou semear, ou entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Amém? Esse contexto está sendo relacionado acerca disso. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não é no coração do teu cônjuge, não é no coração dos teus familiares, não é no coração do teu pastor, é no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então existe uma maneira de nós fazermos isso, com alegria, com prazer, com satisfação, amém? Reconhecendo o Senhor na nossa vida. Eu quero te lembrar, irmãos, um tempo de crise não negocie princípio, amém? Tanto no tempo de abundância como no tempo de escassez, irmãos, que possivelmente a gente possa passar, precisamos cumprir os princípios da palavra do Senhor. Não vamos negociar princípio bíblico, e no que diz respeito a dízimo e oferta, esse é um princípio bíblico. Não foi ideia de um homem, foi ideia do próprio Deus, para que eu e você possamos cumprir essa parte da nossa aliança, amém? E como é que a gente pode fazer isso se nesse momento não estamos tendo esses cultos presenciais? Você pode fazer isso através de um depósito ou de uma transferência. Eu queria passar para você a conta da igreja, amém? É o Banco do Brasil, agência 8101, dígito 9. Agência 8101, dígito 9. Favorecido, Igreja Verbo da Vida, Tambor. Conta corrente 63
11, dígito 8. Conta corrente 63 11, dígito 8. O CNPJ é 22 664 196 0001, dígito 51. Vou repetir o CNPJ, 22 664 196 0001, dígito 51. Tá ok? Então você pode estar fazendo essa transferência ou esse depósito. Mas quero lembrar também a você, a nossa igreja está aberta de segunda a sexta-feira, no período da tarde. Então, se você tem alguma necessidade, né, você gostaria de algum aconselhamento, estamos à tua disposição para te atender. Amém? Ajudar naquilo que podemos, tá ok? Orar junto com você acerca de alguma coisa que você possa estar precisando. Amém, irmãos? Então eu queria chamar Luiz Felipe, ele vai estar ministrando para nós essa manhã sobre conhecendo as Escrituras. Então abre teu coração para receber através da vida desse homem de Deus. Obrigado, pastor Rodrigo. A graça e a paz para você que nos assiste através das redes sociais. É um prazer imenso para mim poder estar nessa manhã compartilhando um pouco da palavra de Deus com você que está aí na sua casa, que você possa ser enriquecido e abençoado por aquilo que Deus vai compartilhar conosco nessa manhã. Amém? Nós estamos dando sequência, né, ao tema Conhecendo as Escrituras, e nós vamos falar um pouco hoje, nessa manhã, sobre a prática da palavra. Então, eu gostaria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia comigo aí na sua casa, em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22. Então, a Bíblia diz: e sede cumpridores ou praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Veja só, o apóstolo Tiago, ele estava escrevendo nessa época a um povo judeu, e ele estava exortando esses judeus durante esse primeiro capítulo, né? Ele vem trazendo instruções, ele vem trazendo exortações para eles, para que eles pudessem atentar diligentemente à palavra de Deus e aquilo que vinha sendo pregado desde dos tempos passados pelos apóstolos. E aí ele chega nesse versículo 22 e ele fala que é importante que eles fossem praticantes da palavra, não como aqueles judeus que viviam indo para as sinagogas, que viviam sentando nas cadeiras, nos bancos daquelas sinagogas, apenas para ouvir um discurso, apenas para ouvir uma pregação ou a exposição das Escrituras. Não era apenas ser um ouvinte, mas ser um praticante. Porque você ouvir a palavra apenas não vai transformar a sua vida. É exatamente isso que ele estava querendo trazer ou esclarecer para aquele povo naquela época. Era importante que eles pudessem não somente ouvir, mas colocar aquelas verdades em prática na sua vida. Por quê? Porque se eles apenas ouvissem, sem colocar em prática aquilo que eles estavam ouvindo, eles estariam enganando a si mesmos. Eles estariam agindo como mentirosos. Eles estariam trazendo uma ilusão para a sua própria vida, e isso não é o que a palavra de Deus nos exorta a fazer. A palavra de Deus, ela nos exorta a sermos praticantes fiéis da palavra. Não apenas ouvir, porque o ouvir vai produzir fé ao nosso coração, mas se nós não colocarmos essa fé em operação, ela não vai ter nenhum resultado, ela não vai ter nenhum benefício manifesto para as nossas vidas. E sabe de uma coisa? Sem a prática da palavra não haverá transformação. Sem praticarmos a palavra na nossa vida, nós não vamos ter nenhuma transformação genuína, nós não vamos ver a aplicação do poder de Deus através das Escrituras, nos transformando de dentro para fora à semelhança de Cristo. Esse é o propósito da prática da palavra, é nos transformarmos ao ponto de que nós possamos ser como Cristo andou nessa terra. Não apenas como alguém que foi recriado por Deus, como alguém que recebeu um novo coração, um novo espírito, mas alguém que anda na verdade, que pratica a verdade.
É isso que a palavra de Deus espera de nós, é isso que Deus espera de nós. Nós não podemos vir à igreja apenas e sentar nos bancos, ou você recebendo aí essa palavra na sua casa, e você ouvindo e ouvindo e ouvindo. Sabe de uma coisa, queridos? Nessa época, nesse mundo, existem muitas pessoas que estão apenas ouvindo a palavra de Deus, que estão apenas recebendo, que estão apenas ouvindo as verdades da palavra de Deus e não estão colocando isso em prática. Existem tantas pessoas que estão apenas se enchendo e ficando inchados com a palavra de Deus, mas na hora em que as circunstâncias chegam, na hora em que a pressão se levanta, na hora em que uma crise se levanta, essas pessoas, elas não sabem para onde recorrer, porque não têm uma vida diária na prática da palavra de Deus. E sabe de uma coisa, queridos? Você andar com Deus é você andar praticando a sua palavra. Andar em fé é andar praticando a sua palavra, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Mesmo quando dificuldades se levantam, mesmo quando crise chega, meu irmão, eu e você temos a resposta praticando aquilo que nós já ouvimos. É simples, irmãos. É fácil nós entendermos que a resposta para a qual as dificuldades estão exigindo de nós, ela está na prática da palavra de Deus. Você pode dizer um amém aí no seu lugar? Glória a Deus. E como nós vamos praticar a palavra de Deus? Essa prática da palavra de Deus, ela está muito associada ao que está escrito em Hebreus, no capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia nos exorta a sermos disciplinados, perseverantes, nos desfazendo de todo peso, de todo embaraço. Por quê? Porque isso vai atrapalhar a nossa carreira em Deus. Nós precisamos renunciar a toda a vida de pecado, deixar para trás tudo aquilo que nos prende, deixar para trás tudo aquilo que tem impedido o nosso avanço no reino de Deus, para experimentarmos da prática da palavra na nossa vida. Sabe de uma coisa? Pessoas têm se prendido a pensamentos, a ideologias. O Deus de muitas pessoas tem sido essas ideologias. O Deus de muitas pessoas tem sido o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós precisamos renunciar a todas essas coisas e colocar Deus acima, colocar Deus em primeiro lugar. O reconhecimento de Deus, o temor a Deus em nossas vidas é o primeiro passo para podermos praticar a palavra. Porque se nós não reconhecemos Deus, se nós não temos fé nas Escrituras, nós nunca poderemos ser praticantes fiéis da palavra de Deus. Meu irmão, eu convido você nessa manhã a deixar de lado todo o peso, todo o embaraço, tudo aquilo que está impedindo você de avançar, tudo aquilo que está impedindo você de crescer, para que você se apegue mais firmemente à palavra de Deus no seu coração e você possa praticar essas verdades. Sabe de uma coisa, meu irmão? A Bíblia diz que ninguém pode vencer uma corrida, ninguém pode vencer uma maratona sem se preparar. Eu vejo, por exemplo, aquelas pessoas que correm aquela corrida de São Silvestre em São Paulo no final do ano. E aqueles homens, eles não podem correr essa corrida se eles não tiverem uma boa preparação. Se eles não tiverem um desempenho por trás daquela corrida. Antes de chegar àquela corrida, antes de chegar àquele grande dia, eles estão se preparando, eles estão dando a si mesmos espaço para que eles possam crescer fisicamente. Da mesma forma, eu e você precisamos dar espaço à palavra de Deus para crescermos espiritualmente, praticando a sua palavra, para que quando chegar esses dias, ao qual nós vamos precisar de respostas de Deus, nós possamos dar respostas na palavra. Por favor, abra sua Bíblia comigo agora em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado.
Veja só, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está nos exortando, queridos, a uma vida de prática na palavra. E essa vida de prática na palavra requer obediência, disciplina, perseverança. Esses são os mesmos atributos, meus queridos, que os grandes atletas, os grandes jogadores, aqueles que conseguem um bom desempenho agindo na área dos esportes, eles adotam para si mesmos, para que eles possam alcançar essa coroa corruptível, para que eles possam alcançar o maior desempenho, o maior alto índice, né, desses atletas, está relacionado especificamente a essa disciplina, a essa preparação. E o apóstolo Paulo está falando, vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, eles fazem isso para receber um prêmio natural? Agora imagina aquilo que está reservado, queridos, para mim e para você. Existe uma coroa incorruptível que está nos aguardando. Se nós vivermos uma vida de prática na palavra, se nós vivermos uma vida diligente, se nós vivermos uma vida perseverante, obedecendo aquilo que a palavra diz, fazendo a vontade de Deus, nós vamos experimentar de tudo aquilo que essa palavra tem para nós. Amém? E ele diz ainda, pois assim eu corro, não como um indeciso. O que é alguém indeciso? É alguém que não sabe para onde vai, é alguém sem propósito, é alguém que não está decidindo firmemente naquilo que está fazendo. Sabe, nós precisamos estar firmados e entendidos do que nós estamos fazendo. É por isso que nós estudamos as Escrituras, é por isso que nós nos preparamos, que nós lemos a palavra, nos alimentamos da palavra para podermos colocar em prática. Não para ter um bom desempenho, não para ter uma boa performance, mas para que essa palavra, queridos, ela nos transforme e seja a resposta, queridos, nos dias em que nós precisarmos. Amém? Nós precisamos deixar que essa resposta de Deus flua automaticamente do nosso coração. O apóstolo Bud, ele dizia que quando nós nos enchemos da palavra, a palavra vai fluir naturalmente de nós. Se nós estivermos cheios da palavra de Deus, o que vai sair da nossa boca é a palavra. E nós precisamos estar cheios dessa palavra para que, no momento em que nós precisarmos, nós possamos deixar que essa palavra saia da nossa boca. O apóstolo Paulo também diz, assim combato, não como quem desfere golpes ou socos no ar. O que é desferir golpes no ar, queridos? É ter uma ação sem propósito, gastando as nossas energias em coisas que não edificam, gastando o nosso tempo, a nossa dedicação em coisas que não vão ter nenhum valor e nenhum sentido. Se você olhar para esses atletas de hoje, por exemplo, eu posso citar um grande nadador chamado Michael Phelps. Ele ganhou várias medalhas dos Jogos Olímpicos. Esse homem, ele marcou o seu nome na história do esporte por ter ganhado tantas medalhas, mas essas medalhas não vieram quando ele estava descansando apenas, quando ele estava lá trabalhando, quando ele estava se dedicando, mas vieram também das suas renúncias, das coisas que ele teve que deixar para poder treinar, para poder se dedicar, para poder ter uma vida voltada ao propósito ao qual ele estava inserido. Sabe, queridos, ele não estava desferindo os seus golpes no ar. Ele não estava perdendo tempo com outras coisas. Ele estava se dedicando para alcançar um alto desempenho. Esse alto desempenho, quando nós falamos sobre isso, também quer dizer maturidade. Para alcançarmos uma vida madura em Deus, para termos as respostas necessárias para os momentos em que nós precisamos, nós devemos deixar de lado as coisas que nos prendem, nós devemos nos apegar as verdades da palavra e praticá-la e sermos fiéis, não como alguém que está sem propósito, não como alguém que está sem rumo, mas alguém que sabe o que está fazendo. Sabe, eu e você temos uma vida de propósito. Eu e você podemos viver uma vida baseada na palavra de Deus, praticando essas verdades, fazendo com que essas verdades, elas possam subir do nosso coração para a nossa boca e serem uma voz ativa nesse mundo. Esse mundo está precisando ouvir e ver a prática cristã na vida de homens e mulheres de Deus. E esses homens e mulheres de Deus somos nós, eu e você, que vamos fazer a diferença nessa geração. Amém? Aleluia! Ele diz assim, eu não faço essas coisas em vão, mas antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, queridos, ele tinha consciência do que estava fazendo. Ele tinha real consciência daquilo que a palavra de Deus fazia e poderia ser na vida dele. E sabe de uma coisa?
Nós não podemos apenas ouvir a palavra, nós temos que praticá-la, né? E essa prática da palavra, essa palavra de Deus, que é viva, né? Como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Quando nós praticamos essa palavra, quando nós nos associamos a essa palavra, o poder que está contido nela, queridos, ele passa a ser aplicado em nossas vidas. Nós não podemos apenas, queridos, ser ouvintes. Nós precisamos aplicar essas verdades. Colocar essas verdades em manifestação. Colocar essas verdades, queridos, em movimento em nossas vidas. Amém? Nós precisamos deixar que essa palavra seja viva em nós. E deixar que o poder dela, através do que está escrito, possa preencher a nossa vida e tocar a vida de outras pessoas e ser uma influência para esse mundo. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler para você o que a Bíblia diz ainda no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 25. Na versão King James, a Bíblia diz: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Esse é um dos resultados, queridos, para aquele que pratica a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, você vai ter sucesso em tudo o que você fizer. Por quê, queridos? Porque essa palavra está em volta de poder. Há poder na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus e Jesus são um só. Jesus é a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos deixando que Jesus esteja evidenciado em nossas vidas. Nós estamos deixando que Cristo apareça através de nós para o mundo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Eu e você precisamos ter a consciência de que Cristo é aquele que transforma tudo em todos. Quando nós deixamos Cristo aparecer, nós estamos deixando que salvação apareça, nós estamos deixando que cura apareça, nós estamos deixando que prosperidade, que paz, alegria apareçam através de nós. É por isso que nós precisamos deixar com que Cristo seja manifesto através de nós para esse mundo, praticando as suas verdades. O que muitas pessoas têm feito, querido, é apenas olhar para a palavra de Deus e achar tudo isso um bom discurso, achar tudo isso uma boa ideia, mas não aplicar em sua vida diária. E o que é aplicar a palavra de Deus em sua vida diária? É quando o mundo, queridos, pedir uma resposta de fé, nós não darmos uma resposta contrária. É quando as circunstâncias estiverem dizendo para você: não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai prosperar. E você dar uma resposta em fé dizendo: sim, a palavra de Deus já diz ao meu respeito que eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. A palavra de Deus já diz que aquilo que eu digo com a minha boca vai acontecer. Isso são respostas, queridos, à palavra, respostas de acordo com a palavra. Amém? Isso é andar em fé, isso é andar com Deus. E essas são as respostas que o mundo quer ver. Sabe, queridos, quando as pessoas nos afrontam, a palavra de Deus nos manda nós perdoarmos, nós andarmos em amor. Mas muitos cristãos, eles estão agindo como: se você pisa no meu calo, eu também vou pisar no seu. Se você me ofende, eu também vou te ofender. E essa não é uma vida de prática na palavra. Amém? Essa é uma vida mundana. O mundo, ele tem esse tipo de resposta, olho por olho, dente por dente. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a quando nós sermos afrontados, a quando as coisas vierem contra nós, nós podemos dar uma resposta como Cristo faria. Como Cristo faria isso? Como é que Jesus agiria de acordo com essa situação? É como nós devemos pensar. É como eu e você devemos agir. Como será que Jesus agiria nessa situação? Como seria a atitude de Jesus nesse momento? Sabe, colocar a palavra em prática é deixar Cristo aparecer através de você. Aleluia, aleluia. Vou ler novamente para você Tiago capítulo 1. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um praticante zeloso, ou um operoso praticante.
será muito feliz ou bem-aventurado em tudo o que fizer, ou em tudo o que empreender. Aleluia! Não há como as coisas acontecerem erradas, não há como as coisas não funcionarem quando nós praticamos a palavra. Não há como as coisas saírem do controle, queridos, quando nós submetemos essas coisas à palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias submeter as nossas decisões, submeter a nossa vida, submeter, queridos, aquilo que nós fazemos, as nossas práticas diárias. Quantas vezes, queridos, nós consultamos o Espírito de Deus? Quantas vezes nós consultamos a palavra para tomar decisões em nossas vidas? Muitas vezes nós estamos dizendo, Deus falou comigo sobre isso, Deus me mostrou algo sobre isso, mas nós só vamos poder ter certeza daquilo que a palavra diz, daquilo que nós estamos recebendo como direção, quando nós aplicamos, quando nós colocamos em prática. Não adianta eu dizer, eu sou alguém guiado por Deus, se eu não tiver uma vida em consonância com a palavra. Se eu não tiver uma vida de prática na palavra, se eu não for alguém que está correspondendo com aquilo que a palavra diz. Amém? Aquele que diz que é guiado por Deus e não pratica a palavra, esse alguém é mentiroso. Aleluia. Não há como alguém andar com Deus, andar segundo o seu conselho e não praticar a sua palavra. E não fazer o que a palavra diz, e não ser obediente ao que a palavra diz. Amém? Nós precisamos obedecer, não apenas ter conhecimento. Conhecer a palavra e não praticar é apenas informação. Mas como a palavra diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como essa verdade vai nos libertar? Quando nós conhecemos. E tudo aquilo que nós conhecemos é o que transforma a nossa vida. É aquilo que nós andamos intimamente. É aquilo que nós temos comunhão. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. E essas verdades, elas vão trazer libertação para as áreas mais distintas da nossa vida. Se você está precisando de respostas, se você está precisando, querido, de algo na palavra de Deus, e você não sabe o que fazer, e você não sabe como reagir, e você não sabe que decisão tomar na sua vida, saiba de uma coisa, a resposta já está contida na palavra. A resposta já está na palavra de Deus. E nós precisamos apenas conhecer essa palavra, ter comunhão com ela, praticá-la e deixar que essa prática seja o respaldo da nossa vida. Assim como era o apóstolo Paulo. Amém? Nós não precisamos, queridos, gastar a nossa energia nas coisas desse mundo. Sabe, tem pessoas buscando respostas no mundo. Tem pessoas buscando respostas nos conceitos filosóficos. Tem pessoas buscando respostas em conselhos administrativos. Mas sabe de uma coisa? Existem respostas que só a palavra de Deus pode dar para nós. Existem respostas que só a palavra de Deus vai poder produzir um efeito que nos liberta. Tem pessoas que buscam respostas para a sua vida na psicologia. E não há nada de errado, queridos, nessas áreas. Mas existem coisas que só vão poder acontecer na sua vida quando você colocar em prática a palavra de Deus. Existem coisas, queridos, que só poderão ser uma real verdade, que só poderão libertar você, que só poderão trazer poder de libertação para a sua vida, quando você colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Não adianta, querido, sentar no banco da igreja e dizer glória a Deus, aleluia, e achar tudo o máximo e sair correndo, pulando, saltando. Sabe, nós não precisamos ser experts no conhecimento da palavra de Deus e aspirantes na prática. Nós precisamos ser alguém que ouve a palavra e pratica. Alguém que sabe aquilo que está fazendo com consciência. Muitas pessoas têm entrado na igreja e não conhecem nem o básico da palavra de Deus. Apenas têm informação, mas não estão praticando. Sabe, tem pessoas que estão buscando a resposta em coisas externas, estão buscando a resposta no mundo, estão buscando respostas lá fora, mas quando a resposta necessária para as suas vidas, ela está contida na palavra. Amém? É dessa forma, queridos, é desse jeito que nós precisamos andar. Nós não podemos deixar que as verdades que nós ouvimos, que a palavra que nós estamos recebendo, ela seja apenas uma fábula em nossas vidas.
A verdade da palavra de Deus, ela é uma verdade constante, ela é viva, ela produz vida, ela transforma a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero voltar aqui ao texto de Tiago. Nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 22. Sobre sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, nos enganando a nós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece de como era. Ele está dizendo nesse texto, queridos, que quando nós ouvimos a palavra e não a praticamos, logo nós vamos esquecer daquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos, queridos, manter uma vida de prática diária da palavra. Nós precisamos dar respostas a Deus e a nós mesmos daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos recebendo. Amém? E não somente receber isso na igreja. Sabe, queridos, praticar a palavra de Deus, andar nesse conceito de prática da palavra, não é apenas sentar no banco da igreja, não é apenas ouvir uma boa mensagem, mas, queridos, é colocar isso na nossa vida diária. É você na sua casa ter comunhão com a palavra de Deus, ler bons livros, abrir a sua Bíblia e começar a estudar aquilo, e começar a receber daquelas verdades que estão escritas ali, daqueles testemunhos de fé que foram colocados ali, para que aquilo produza vida na sua vida. Para que aqueles testemunhos possam impactar a vida daqueles homens, assim como transformou a vida deles, também pode transformar a sua vida. Eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 12 agora. Por gentileza, abra em Hebreus capítulo 12, versículo 1. No livro de Hebreus capítulo 12. Aleluia. Versículo 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só que texto maravilhoso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que nós não podemos atentar, ou melhor, que nós devemos, atentar a tão grande nuvem de testemunhas ao qual nos rodeia. Eu estava lendo o livro Pedras Preciosas, do irmão Rick Renner, e ele traz um conceito interessante sobre essa passagem em específico. Ele diz que essa tão grande nuvem de testemunhas se refere a um momento no passado, onde as pessoas se reuniam nos estádios, e as pessoas que se sentavam no mais alto nível das arquibancadas, ele diz que aquelas pessoas estavam assentadas nas nuvens, nos lugares mais altos. Elas estavam de lá, contemplando aqueles que estavam lá embaixo, que estavam competindo nas competições. E quando ele diz isso, que nós devemos considerar que existe uma tão grande nuvem, que nós estamos rodeados de tantas testemunhas que estão sentadas em lugares altos, nos contemplando, vendo as nossas obras. Essas testemunhas, queridos, elas são citadas no livro de Hebreus, ainda no capítulo 11, no capítulo anterior a essa citação. Que testemunhas são essas? São a galeria da fé, aqueles heróis da fé, aqueles homens e mulheres que pela prática da palavra, queridos, conseguiram grandes feitos. E esses homens e mulheres, queridos, são testemunhas de que se aconteceu na vida deles, também pode acontecer na minha e na sua vida. O que foi que aconteceu na vida deles? Vamos voltar aqui a Hebreus 11, vamos ler alguns versículos sobre coisas que aconteceram na vida desses homens. Veja só, aleluia, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Quantos exemplos mais darei?
Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Aleluia! Ora, todos estes, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Aleluia! Essa é a grande nuvem de testemunhas, meu irmão. Homens e mulheres que alcançaram o mais alto nível da fé e alcançaram um bom testemunho diante de Deus. Esses homens e mulheres estão contemplando como em um estádio a mim e a você, dizendo: vai dar certo, prossiga, você consegue, você vai avançar, você não é um fracassado, você não pode desistir agora, vai em frente, a palavra é a verdade. Aleluia! São essas verdades que devem permear a nossa vida, meu irmão. São essas verdades que devem estar cheias do nosso coração, para que nos momentos das adversidades, nos momentos de crise, eu e você tenhamos a resposta que esse mundo precisa, praticando a palavra, sendo exemplos naquilo que nós vamos fazer, para que o mundo possa reconhecer a Cristo através de nós. Aleluia! Eu quero orar por você nesse instante. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Amém? Aleluia! Pai, nós te agradecemos pela sua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós não vamos ser apenas ouvintes negligentes, mas nós vamos nos tornar cada vez mais operosos praticantes da tua palavra. Nós vamos, Pai, dar respostas de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu. Nós vamos ser aqueles que, Pai, que vão ser lembrados nesse mundo por homens e mulheres que andaram com o Senhor, que andaram na prática da palavra, que deram um bom testemunho, que não cederam às pressões, que não cederam às circunstâncias. Nós seremos aqueles, Senhor, a qual o mundo não é digno, assim como homens e mulheres, Senhor, que alcançaram um bom testemunho diante de você. Nós, Pai, nos colocamos nessa posição hoje, nós nos colocamos nessa posição nesse momento. Nós não cedemos às pressões, nós não cedemos ao mundo, nós vamos viver uma vida temente ao Senhor, dia após dia, minuto após minuto. Nós não vamos, Pai, andar negligentes, nós não vamos apenas nos encher com essas verdades e achar que está tudo bem. Não, há um propósito, há um papel que nós assumimos no dia de hoje, Pai, para praticar a sua palavra e sermos como Jesus nessa terra. É isso que nós cremos, é isso que nós confessamos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém aí no seu lugar, meu irmão. Aleluia! Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu espero que você decida ser um praticante fervoroso da palavra de Deus, porque eu não conheço alguém que alcançou maturidade na palavra de Deus, que alcançou uma vida madura em Deus e deixou de ser fervoroso. Pelo contrário, eu conheço pessoas que quanto mais cresceram na graça, que quanto mais maturidade elas alcançaram, mais fervorosos eles se tornaram na palavra de Deus. Então seja alguém fervoroso, alguém que pratica a palavra de Deus, alguém que não vai negociar princípios, e você vai ser ricamente abençoado com a prática da palavra, essa palavra que é viva, que funciona, ela associada
semelhado a você te tornará um semelhante de Cristo nessa terra. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, pastor. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Que palavra poderosa. Agora o compromisso é meu e seu, amém? De botarmos em prática aquilo que ouvimos. Vale a pena praticar a palavra. Amém? Como aprendemos essa manhã, vale a pena, meu irmão. Amém? Valorize o que você tem ouvido, valorize aquilo que está sendo ministrado ao teu coração, não desperdice, guarda isso no teu coração, guarda num bom depósito, amém? E coloca realmente em prática. Vai haver situações na sua vida para você colocar a palavra de Deus em prática. Assim como Luiz Felipe estava falando, vai haver situações na tua vida. E é nessas horas que eu e você precisamos praticar a palavra e surtir o efeito, né? E desfrutar do efeito que ela causa na nossa vida, amém? Que bênção! Eu creio que você foi ricamente abençoado, assim como eu também. Fui animado a praticar mais essa palavra. Eu quero te lembrar, irmãos, hoje à noite nós iremos ter mais uma live, amém? O nosso culto de ministração e celebração da palavra. Não fica de fora, amém? Participe desse culto, receba aquilo que vai ser ministrado. Creio que vai vir uma palavra poderosa também, assim como foi nessa manhã. Hoje à noite uma palavra poderosa vindo para o meu coração e o teu coração. Já que nós não estamos tendo esses cultos presenciais, vamos valorizar, meu irmão, esses cultos online, amém? Você chama a tua família, convoca todo mundo para participar, né? Faz o teu culto aí na tua casa. Quer lembrar também, você pode estar compartilhando uma foto junto com sua família, amém? Nesse culto online, amém? Coloca lá hashtag igreja na minha casa, amém? Então participa, divulga, compartilha, amém? É uma ferramenta poderosa e a gente tem aprendido e visto isso nesses dias, né? Essas mídias sociais é uma ferramenta poderosa. Quantas e quantas pessoas têm sido alcançadas através desses cultos, amém? Então você pode sim, aquela pessoa que você há tanto tempo não vê ela, compartilhe o link desses cultos, para que ela possa ser alimentada também. Talvez você já chamou ela várias e várias vezes para ir para a igreja e ela nunca aceitou. Talvez com um simples compartilhamento desse que você vai fazer para essa pessoa, Deus pode usar esse meio e alcançar a vida dela, alcançar a família dela, amém? Então essas pessoas que eu e você temos muitas das vezes orado por elas, por que não aproveitar essa ferramenta poderosa para lançar a palavra, e Deus vai fazer o resto, amém? Quero te lembrar que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso papel é só dar a ferramenta para ele convencer. E as mídias sociais, esses cultos online, essas palavras que estão sendo ministradas, é essa ferramenta, amém? É esse meio que Deus pode alcançar essas pessoas. Então compartilha, nós estamos sendo transmitidos, né? Estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, bem como também pelo YouTube, na página da Igreja Verbo da Vida Distrito e na página da Rádio Porto Seguro. Jesus é um porto seguro para você. Tá ok? Então compartilha, divulga. Terça-feira nós estamos tendo também as nossas terças nobres a partir das 8 horas. Então você também está convidado a participar e receber, ser ativado, ser molhado por essa unção que tem caído nas nossas terças nobres. Quintas proféticas a partir das 8 horas também. Então fica conectado, ligado e não se esqueça, hoje à noite nosso culto e ministração da palavra. Então tenha um resto de domingo abençoado. Eu declaro a paz do Senhor reina na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém.